Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Nessa série a gente está falando sobre utilitários no Delphi. Hoje a gente vai ver sobre o Data Modeler. O Data Modeler é uma ferramenta para fazer a modelagem do banco de dados. Mas não só isso, a gente consegue inclusive gerar código-fonte Delphi a partir dessa modelagem. Que de uma forma muito simples a gente consegue trazer os dados, né, que estão lá no nosso banco de dados para classes lá dentro do nosso Delphi. Você também faz a engenharia reversa, então eu consigo pegar um banco que eu já tenha e trazer para dentro dela e a partir daí continuar a modelagem e sincronizando, né, com o meu banco de dados. Eu consigo também fazer essa conversão entre SGBDs, por exemplo, do Firebird para o MySQL, e ele gera o código-fonte Delphi para a gente a partir das tabelas do banco, ele gera as classes de entidades para a gente. Ele suporta todos esses bancos que a gente está vendo aqui, então os principais bancos ele suporta. E agora a gente vai estar vendo como que a gente faz para instalar ele. Então a instalação ela é bem tranquila, eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui para a gente, tem toda a documentação aqui bem detalhada. A gente vem aqui ó, em Free Trial, e aí que eu venho em Download, eu já baixei ele aqui, eu vou baixar ele novamente, só para vocês verem, ele é bem tranquilo, ele é bem rápido, ó, já fez aqui o download. E aqui eu posso simplesmente vir aqui e extrair, né? Eu já extraí aqui. Ó, ele está aqui, eu dou 2 cliques nele e aí não tem segredo, pessoal. Eu só aceito esse termo aqui e dou Next, Next aqui e já instala para a gente aqui de uma forma bem rápida. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui. Que como vocês podem ver, pessoal, fica bem mais tranquilo da gente ver ele, né? Da gente ver, por exemplo, todo o relacionamento do nosso banco de dados. Ó, as tabelas ficam aqui, aqui fica esse diagrama, né? Eu consigo aqui ver, gerar os scripts, ó. Consigo selecionar as tabelas aqui, enfim, já consigo gerar tudo certinho para mim utilizar. Mas vamos gerar um do zero aqui, só para a gente ver um passo a passo aqui como faz. A gente consegue importar um banco novo, eu vou gerar um aqui. Ele me pede qual que é a conexão, então eu posso selecionar aqui, e aí é interessante que a conexão fica salva aqui, você pode reutilizar ela depois, não tem que ficar fazendo a conexão toda hora, né? Ainda que seja um banco de dados diferente, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, SQLite, podia escolher aqui Firebird, MySQL, enfim, qualquer um. A lógica aqui dentro é a mesma, isso que é legal, né? Você modela de uma forma igual, independente de qual banco você está utilizando. Então, eu vou escolher SQLite aqui, vou dar um OK, beleza. Aí ele criou aqui para a gente, ó. Deixa eu até minimizar esse outro de trás aqui, beleza. Isso. Então, gerou um em branco aqui para mim, né? Com aquela conexão que a gente pediu. Aqui a gente pode ver os diagramas, né? Ó, aqui fica o diagrama, a gente não tem. E as tabelas. Então, eu vou gerar uma tabela nova aqui. Eu vou dar um botão direito, né? Tem tudo tem atalho aqui também para facilitar. Ó. Então, eu vou gerar aqui uma tabela chamada clientes. Ó. E aqui eu posso adicionar um campo novo, ó, dando botão direito, tem atalho aqui. Eu clico no mais aqui, né? E ID, ó, eu vou falar que é primary key, pronto. Mais um chamado nome. Vou falar aqui que é varchar do tamanho 50. Pronto, eu já tenho uma tabela aqui, ó. Eu posso vir aqui então em diagramas, ó, e arrastar minha tabela para cá. Pronto, eu já tenho uma tabela aqui. Quero criar uma tabela nova? Venho aqui, ó, de uma forma bem fácil, tá, pessoal? E independente de qual banco você esteja utilizando, aqui você vai gerar da mesma forma, né? Vou colocar aqui, primary key, mais um campo, nome, ó. Vou falar que é do tipo varchar, beleza. Então agora eu já tenho duas tabelas, ó. Então eu posso navegar tanto por aqui quanto aqui por cima, né? Eu posso vir aqui, ó, selecionar as tabelas, ó. Então eu já tenho a cliente aqui, vou arrastar minha cidade, ó. Pronto. Quero fazer um relacionamento, pessoal, entre elas, né? Quero falar que o meu cliente tem uma cidade. Então, vou pegar aqui, vou arrastar, vou segurar e vou soltar lá. Beleza. Aqui eu posso trocar todos os nomes aqui, por exemplo, né? Aqui eu vou pedir para ele gerar um campo novo, por exemplo. Ó, já gerou, ó, já adicionou lá. Mas se eu quero mudar o nome aqui, ó, então aqui eu quero que se chame aí de cidade. Pronto, ó, já gerou aqui para a gente esse relacionamento aqui, essa chave estrangeira, de uma forma bem rápida, pessoal, bem prática, tá? E eu vou até salvar esse projeto aqui, ó. Deixa eu achar aqui uma pasta documentos. Eu tenho aqui uma data modeler aqui, vou tirar aqui, ó, dentro da pasta, vou colocar aqui demo 01. Vou chamar de demo 01 também. Beleza. Aqui, pessoal, eu já consigo então ver, ó, o meu script, ó. Consigo fazer a seleção aqui que eu quero que apareça, ó. Então já mostrou aqui para mim certinho, ó. Ele está gerando lá a cidade, ele está gerando o cliente e já colocando a chave estrangeira aqui certinho para mim, né? Vou mostrar agora como que a gente faz essa questão do controle das versões. Ó. Então, eu posso vir aqui ó, e gerar uma versão, né? Então, por exemplo, eu posso aqui colocar aqui nas informações aqui, ó, versão, aí eu posso colocar a versão do meu sistema, enfim, qualquer coisa aqui, né? Vou colocar aqui, ó, 1.0.0. Beleza, ó, aí ele já salva, né? E aqui ele me mostra qual versão que eu tô, né? Então eu tô na 2 agora, ó. E vamos supor que a gente vai vir aqui em clientes, ó.
Então, vou vir aqui em clientes e quero adicionar um campo novo aqui, ó. Um botão aqui e coloco aqui, por exemplo, apelido. E vou falar que é do tipo varchar também. Ótimo. Então, agora aqui já atualizou aqui no meu diagrama. E agora eu posso vir aqui, então, ó, eu venho aqui em arquivos aqui, e aí eu consigo ver qual que é a diferença de uma versão para outra, ó, né? Então, eu estou na 2 aqui, por exemplo, né? Que eu criei está diferente daquela 1. Eu posso vir aqui em comparar, ó. Então, eu vou comparar a versão 1 com a atual. Eu posso selecionar qual versão eu quero, né? Estou no Next aqui, ó. E aí ele me mostra qual que é a diferença que tem de um para o outro, ó. E ele mostra aqui visualmente fica bem explicado o que aconteceu. Ó. Eu adicionei aqui o apelido, ó, né? Adicionei o apelido aqui que não havia, por exemplo, né? Eu posso marcar, desmarcar alguma alteração que eu queira ou não queira, e aí eu venho em gerar. Pronto, ele já gerou o alter table para mim, ó. Alter table, cliente, e adicionou o campo. Né? E aqui, se eu tivesse feito várias alterações, estariam aqui. E aí eu posso salvar esse arquivo e utilizar ele para me atualizar os clientes, enfim. Agora nós vamos ver como exportar isso, né, as nossas tabelas, os nossos campos lá para dentro do nosso Delphi. Então a gente pode vir aqui em Tools e a gente tem essa opção, ó, TMS Aurelius. Então o que acontece, pessoal? Ele vai pegar tudo aqui a nossa estrutura do nosso banco de dados, né, e vai gerar as classes de entidade para serem utilizadas lá dentro do Delphi. E aí podem ser utilizados pelo TMS Aurelius, que é um ORM, que eu pretendo fazer vídeo aqui também mostrando como utilizá-lo. Então aqui a gente consegue, por exemplo, falar onde a gente quer que ele seja salvo. Então eu vou colocar aqui em documentos, a gente tem aqui um data modular aqui, ótimo. E vou colocar dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta aqui, vou colocar dentro de data modular aqui mesmo, beleza. Aqui eu consigo colocar qual que é o nome da minha unit, né? Então eu conseguiria colocar o nome entidades, enfim, como eu queria que isso fosse chamado aqui, por exemplo, entities, né? O nome das minhas entidades aqui, enfim, aqui qualquer nome. Conseguiria selecionar várias opções aqui, a gente não vai se aprofundar muito, né? Mas é bem intuitivo aqui, né? Tem camel case, aqui, por exemplo, qual que vai ser o formato da classe, né? T e aí o nome que está lá na tabela, enfim, tem várias opções interessantes aqui para dar uma olhada, né? Que ele já gera o dicionário, por exemplo, né? Já registra as entities, por exemplo, aqui também, ó. Então, bem bacana esses recursos, né? Aqui eu posso falar o que eu quero que vá, né? Se eu quero que vá todas as tabelas ou não. E aqui também eu já consigo trocar o nome, né? O nome da classe, consigo colocar o nome da unit, ou ele gera automático, né? Seguindo o que está configurado, né? Eu consigo colocar o nome aqui, né? Até o nome do campo, por exemplo, aqui no banco se chama ID, mas eu quero que o nome da property lá dentro do Delphi seja de código, por exemplo. Então ele já vai gerar dessa forma aqui para a gente, né? Posso fazer várias configurações aqui. E aqui a gente já consegue ter um preview do que ele vai gerar. Então vai gerar a nossa unit de entidades, ó, já monta tudo certinho. Então já fica aqui, ó, a nossa T-cidades, os nossos campos, ó, e já que fica o T-cliente e também os nossos campos, feito toda a associação, né? A associação que é preciso fazer para quando é chave estrangeira, tal, para o RM entender, já fica aqui tudo feito de uma forma muito fácil, muito tranquila, né? Vou dar um OK aqui, ele já lançou lá para a gente. Eu posso abrir meu Delphi aqui e aí eu posso lá abrir, né, esse arquivo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em documentos, eu coloquei dentro de data modular e ficou aqui dentro. Então, já traz aqui para mim todo mapeado e aí eu já poderia utilizar, né? Então, é um recurso bem legal, bem interessante também. E agora, para terminar, pessoal, a gente vai ver como que a gente faria para trazer um banco que já existe. Então, a gente só vem aqui em File, New, e aqui a gente vem ó, em Importar Database. Vou selecionar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um Firebird agora para a gente ver. Ó. Peguei o Firebird, e aí ele vai pedir os dados aqui, né? Então, eu vou falar que é um localhost, o nome da database. Eu vou pegar a database lá do nosso curso, né? A database que a gente está utilizando para o nosso curso. Deixa eu até pegar o caminho dela aqui. Ó, eu vou pegar aqui. Ó, tá aqui, ó. Lá que a gente está utilizando o curso de vendas, né? Então, username sysdba, que é o padrão, né? E a senha masterkey, que é padrão também. Vou testar aqui. Conectou. Então, eu vou dar um import. Pronto. Next. E aqui eu posso dar um nome para essa conexão. Então, Firebird, Firebird 2, né? Local, por exemplo. Então, já posso utilizar ela depois, de novo, né?
Já abri uma outra instância aqui e pronto, já está aqui, ó. Todas as nossas tabelas que a gente está utilizando lá no nosso curso, ó. E aí já traz com toda, ó, com toda a questão dos vínculos, né? Já traz tudo certinho. Então, já fez essa engenharia reversa aqui para gente, ó. E aí a gente pode continuar criando o nosso banco daqui. Então, isso é muito legal, pessoal, porque aí eu não preciso nem utilizar, por exemplo, aqui o IB Expert, né? Ou até mesmo o The Beaver. Eu posso fazer tudo por aqui. Eu quero adicionar um campo novo, eu faço de uma forma muito fácil. Eu dou 2 cliques aqui, venho, já adiciono aqui e já está tudo certo, já gero, né? Independente de qual banco seja, eu gero de uma forma só, aqui de uma forma bem bacana. Já tenho o diagrama aqui para me ter uma noção do que está acontecendo e consigo gerar essa questão do backup aqui, né? Tipo assim, gerando backup em comparando as versões ali depois, né? A gente tem que salvar, né? Eu não salvei esse projeto, a hora que você salva, ele habilita aqui para você ir salvando essas versões, esse controle de versão, comparando uma versão com a outra para gerar o script. E ainda de bônus tem essa opção de gerar as classes direto para o Delphi, que é um recurso bem interessante e eu pretendo mostrar aqui como a gente utiliza isso também para facilitar a nossa vida, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É um componente que eu tenho utilizado, tenho gostado bastante, tenho utilizado bastante por essa questão de exportar diretamente para o Delphi. E também essa questão do backup aqui, de comparar as versões de gerar o script para mim automaticamente, né? Eu não, eu ficava sempre, eu colocava no arquivo Excel e ficava comparando depois, né? Pegando os campos direto, gerando um script. Aqui ficou tudo mais fácil, muito mais simples, tá? Deixa o comentário aqui se gostou, compartilha com os amigos, já dá um joinha aí no vídeo e se inscreve para receber novidades, beleza, pessoal? Até o próximo.